Alô pessoal, espero que estejam todos muito bem, Gut Shabbos, Shabbat Shalom. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de Xandão, o Iluminado. Vou comentar também sobre o 7 de setembro e o medo dos esquerdopatas pelo que está por vir. Vou falar também sobre Lula ladrão, o nosso caríssimo Nove Dedos, aquela alma pura como nenhuma outra no Brasil. E, é claro, a sua ascensão e as pesquisas que apontam que Lula será novamente o presidente do Brasil. Desculpem, o presidento do Brasil. Uma vez que nós tivemos uma presidenta, ele, quando voltar, será presidento. E vou encerrar aqui também com a nossa pauta internacional. Então, bora lá, pessoal. Xandão. Xandão, que na última semana estava na mão, porque o presidente deu o primeiro passo seguindo os nossos pedidos encarecidos de que tomasse uma atitude a respeito dos desmandes que nós temos acompanhado no Brasil. O presidente entregou então o pedido de impeachment de Xandão ao Senado Nacional. E como já era esperado, o senhor Pacheco arquivou o pedido de impeachment. E nós vimos muito poucos parlamentares se pronunciando a respeito disso. Por que será? Será pelo fato de que parlamentares têm foro privilegiado e rabo preso? E sendo assim, serão julgados e muito provavelmente absolvidos pelo STF? É claro, se votassem contra, se fossem a favor do pedido de impeachment de um deles, de um dos deuses, uma vez julgados pelo STF, saberiam muito bem o que esperar. Sem falar que, é claro, no STF ninguém solta a mão de ninguém e, para minha vergonha como judeu, tem o senhor Fux sentado na presidência daquela instituição que deveria ser idônea, guardiã da Constituição, que também é judeu e rasga a nossa Constituição e, é claro, o que vai completamente contra a moral e a ética judaica. Então, este homem é uma vergonha para qualquer um que segue a minha religião. E, é claro, para qualquer brasileiro. E agora falando de Lula, ladrão, nove dedos. Aquela figura caricata, sem vergonha, digo. Desculpa, hoje eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou errando as palavras aqui. Eu quis dizer aquela alma pura, de nobre coração, que ia todos os dias a Petrobras recolher, não lenha, propinas, desvio de verbas. Aquela figura que apoia a democracia, coloquemos assim. Democracias plenas, democracias verdadeiras, como Venezuela, como Cuba. Aquela figura que distribuía o dinheiro brasileiro indiscriminadamente para estas democracias, não só na América, mas como na África também. Dinheiro este que nós nunca vimos chegar novamente aos cofres públicos. Uma pessoa fantástica, uma pessoa focada na infraestrutura, como, por exemplo, o Porto de Mariel e o metrô de Caracas. Lula, que as pesquisas apontam estar em primeiro lugar para se tornar novamente o presidente do Brasil. Digo, presidente do Brasil. Mas basta nós vermos que quando Lula chega para visitar, por exemplo, o Nordeste, que costumava apoiá-lo, ele é recebido com uma multidão de mais de 10 petralhas. Pois é algo muito interessante nós vermos isso, porque os petralhas são pessoas que, de fato, ao contrário da gente, que se reúne, que leva a família para manifestações, que protesta de forma pacífica, eles nem sequer protestam mais, porque não tem o que protestar. Nós vemos uma meia dúzia de bandeiras vermelhas levantadas fazendo arruaça, quebrando o patrimônio público e atacando pessoas de bem, mas além disso não tem volume que sustente esse suposto número que as pesquisas destas instituições idôneas apresentam para a gente. Então a ascensão de Lula ladrão rumo à presidência, eu acredito. Eu acredito que um dia ele há de ser o presidente da Papuda. O ladrão de nove dedos também acrescentou nos últimos dias que sabe que vai entrar na próxima eleição para ganhar. Ele não está entrando para perder, mandando uma mensagem direta. Como que ele tem tanta certeza? Na minha humilde opinião, tal certeza só pode ser tão clara na visão do Nove Dedos
porque ele sabe que as eleições não são seguras no Brasil, assim como todos nós. Não é, senhor Barroso? E o 7 de setembro? Por que tanto medo? Por que tantas tentativas frustradas de minar este evento? Porque essa é a nossa segunda independência e talvez a nossa real independência. E isso causa medo, causa pavor na esquerda. Porque vai mostrar a nossa força, vai mostrar que a nossa bandeira jamais será vermelha. E esse é o medo deles. Porque sim, eles tiveram uma grande vitória com o marxismo cultural, como eu já expliquei anteriormente, mas essa vitória não se sustenta por si. Eles precisam mostrar poder, mostrar quantidade, e eles não têm. Porque o Brasil, apesar da esquerda, está despertando. Eu não acredito que um cidadão de bem no Brasil queira o comunismo instaurado, queira a pátria grande, queira ver os nossos recursos espalhados por republiquetas comunistas. Eu não acredito que exista um brasileiro de bem que queira ver a União Soviética Americana. Não, nós queremos liberdade, nós queremos autonomia, nós queremos soberania brasileira. E no 7 de setembro de 2021, isso estará explícito, não só para o Brasil, mas para o mundo, para todo e qualquer comunista que tenha a esperança de dominar a nossa nação. Esse é o medo dessa gente. Mas tentem, continuem tentando. Porque vocês são minoria, barulhenta, agressiva, sim, destrutiva, mas minoria. O Brasil ainda é formado por cidadãos de bem, na sua maioria. E nós vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando com as nossas ideias, com os nossos ideais e, se preciso for, com a força. Porque nós, brasileiros de bem, lutamos pela nossa pátria. E não são vocês, esquerdistas, que vão nos colocar medo, que vão calar as nossas vozes e vão ceifar o nosso direito de defender a nossa nação. Então sim, 7 de setembro é o dia da independência. O dia da primeira independência e agora o dia da independência final. Quando nós, brasileiros de fato, vamos mostrar a nossa força. E esse é o medo da esquerda. E agora na pauta internacional, uma notícia que já era esperada. Um ataque terrorista no Afeganistão. O aeroporto de Cabul foi atacado por um homem-bomba, tirou a vida de mais de 50 pessoas e deixou mais de 150 feridas. Não é nada que nos surpreenda, embora seja surpreendente. Já era de se esperar que esses ataques começassem. Eles começaram atacando o próprio país, claro, no aeroporto, onde pessoas de diferentes nacionalidades seriam atingidas. Mas agora temos que analisar os fatos e pensar quem será o próximo alvo. Aonde será este próximo alvo? Porque seria muita ingenuidade acreditarmos que eles não vão mais atacar, que os atentados terroristas não acontecerão. Não adianta legitimar o governo talibã. Eles não estão buscando por legitimidade. Eles não estão buscando por democracia. Eles não se importam com as próprias vidas. Não há diálogo com essa gente. Diziam por muito tempo os países aliados que ocuparam o Afeganistão tentando implementar um certo nível democrático naquele país que não negociamos com terroristas. Nas últimas semanas nós vimos exatamente o oposto. Está aí o resultado. O primeiro atentado oficial desde a retomada do Afeganistão pelo Talibã. Mais uma vez, aonde será o próximo alvo? Que atitude será tomada para que isso seja impedido? Como se não bastasse, os supostos refugiados afegãos se espalham pelo mundo. Sem checagem de antecedentes, sem saber quem são refugiados, pobres almas. Muitos de fato são. Mas aquela minoria, assim como a esquerda no Brasil, aquela minoria barulhenta, aquela minoria terrorista, pode causar grandes danos a pessoas inocentes, a países inocentes. Uma tragédia que já estava anunciada, que todos nós esperávamos,
Mas foi só o começo, o primeiro passo do Talibã mostrando a que vieram. E o Sr. Biden, que mostrou-se preocupado com a situação, é o único responsável por estes acontecimentos. E nada fez. Não houve retaliação por conta deste atentado. E não haverá. Porque um esquerdista não vai tomar as atitudes que devem ser tomadas. E a minha esperança é que esses terroristas não venham a vitimar mais pessoas inocentes. Mas todos nós sabemos o que é a realidade. Uma outra notícia é que os coronalovers ao redor do mundo esperam ansiosos pela quarta onda do Xing Ling vírus. Aqui na Europa estão todos empolvorosos esperando esta quarta onda. O que eu realmente não compreendo, porque eu não me lembro da primeira ter acabado ainda. Mas esta suposta quarta onda está sendo usada principalmente por ninguém mais, ninguém menos que o pequerrucho da Europa, o agripino deste continente, Macron, que está utilizando uma suposta quarta onda como medida de retaliação contra a Grã-Bretanha, ainda por conta do Brexit. Os cidadãos britânicos estão impedidos de ir para grande parte dos destinos internacionais. Ainda que a Grã-Bretanha seja um país que desenvolveu a picadinha, que aplicou na maior parte da população, e que aparentemente tem tudo sob controle. Muito mais do que a França, por exemplo. Mas a quarta onda pode ser devastadora. Acordemos. Alguma vez a primeira onda acabou? Quando? Porque eu não fui avisado. Eu vi de fato algumas restrições serem suspensas, mas sempre com a possibilidade de um retorno imediato. E isso para mim, então, não elimina nem a primeira, nem a segunda, nem a suposta terceira, que dirá uma quarta. Continuamos todos assolados pelo vírus chinês no último 1 ano e meio. Mas a esquerda na Europa e no resto do mundo está muito ansiosa porque a quarta onda, suposta quarta onda, continuará a dar o controle ditatorial a governos, na sua maioria, de esquerda. Podendo fechar comércios, podendo trancafiar todo mundo em casa, podendo tirar direitos básicos de qualquer cidadão, como o direito de ir e vir, como o direito de trabalhar. E é isso que eles querem. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos na próxima. Se você tiver algum comentário a respeito de tudo que eu disse, deixa aqui embaixo. É sempre bem-vindo. Fiquem bem.